Nesta catequese de hoje, eu gostaria de falar sobre um tema que é importante. Uma fiel ortodoxa me perguntou se é possível que ela fosse madrinha de uma parente na Igreja Romana. E fica o questionamento para este vídeo de hoje. Cristãos ortodoxos podem participar de sacramento em outras religiões, como o catolicismo romano, o protestantismo? Podem participar e assistir? Então, este vídeo de hoje se trata de uma resposta à heresia do ecumenismo. Eu respondi esta fiel da mesma maneira que responderei vocês agora. Antes de tudo, peço que aqueles que não são inscritos no canal que se inscrevam e ativem o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Então, eu respondi esta fiel usando a analogia do casamento. Imagine esta questão entre você e seu esposo, ou entre você e sua esposa. Por que é que nós, cristãos ortodoxos, não podemos participar de sacramentos de outras igrejas? Não é apenas porque está nos cânones da igreja que proíbem de rezar ou estar unido com hereges. Os padres dos concílios ecumênicos proíbem de maneira objetiva a oração e a comunhão com os cismáticos e com os hereges. Por si só, isto deveria ser o mínimo para a compreensão de o porquê não podemos. Mas, para facilitar a nossa compreensão, eu vou usar aqui a analogia de um casamento. Então, minha resposta é não. Nenhum cristão ortodoxo pode participar de nenhum sacramento de nenhuma outra igreja que não seja a Igreja Ortodoxa. Por quê? Assim como nós, quando nos casamos, nosso cônjuge, nele está o nosso prazer, nele está o nosso desejo, nele está a nossa união, a nossa fidelidade, o nosso amor. E só nele nós podemos colocar isto. Então, um homem casado, ainda que ele goste de mulher, ainda que ele seja atraído sexualmente por mulher, no casamento ele assumiu um compromisso de fidelidade a uma única mulher, que é a sua esposa. A partir deste compromisso, a partir desta união que foi abençoada e santificada pela Igreja no Santo Matrimônio, aquele homem, por mais que ele goste de mulher e se sinta atraído por mulheres, ele tem um compromisso e uma fidelidade com a sua esposa. Então, não pode, de maneira alguma, traí-la e adulterar com outras mulheres. O adultério é um grave pecado. Da mesma forma, quando nós nos batizamos na igreja, quando nos tornamos filhos de Deus no santo batismo, nós também estamos assumindo um compromisso tão forte quanto o matrimônio. Um compromisso com Deus e com a igreja. Por isso que nós não podemos participar ou ter comunhão com outras religiões. Porque seria como um homem ou uma mulher casada que, tendo seu esposo, tendo sua esposa, se relacionam com outras mulheres e outros homens. É um adultério. Por isso também, nós cristãos ortodoxos não podemos, de maneira alguma, estar participando de outras religiões. Não podemos participar do sacramento de outras religiões. E aqui não cabe aquela história de dizer, mas é o mesmo Deus, não é um só Deus? Então um homem pode dizer à sua esposa, mas assim como você é mulher, as outras também são mulheres. Você é mulher, elas são mulheres, eu gosto de mulher. Qual o problema? Ah, mas eu vou apenas assistir à cerimônia. Qual o problema de eu assistir ali como um familiar?
É o mesmo que eu dizer, o que um esposo dizer à sua esposa. E qual é o problema de eu assistir pornografia? Afinal de contas, eu só estarei assistindo, não estarei fazendo nada. Não estarei fazendo nada contra a mulher, apenas estarei assistindo. Então, fica claro que assim como existe a infidelidade matrimonial, também existe a apostasia, que é a infidelidade à nossa fé. E como diz em Abacuque o Senhor, o justo viverá por sua fé, por sua fidelidade. Então, da mesma forma, nós, cristãos ortodoxos, não podemos participar de nenhum sacramento, nem mesmo assistir nenhum sacramento de nenhuma outra igreja. Não por ódio às outras igrejas, mas por fidelidade à nossa fé. Por fidelidade àquilo que nós recebemos e àquilo ao qual nós nos comprometemos no santo batismo. Um homem casado não deixa de ter relações com outras mulheres porque ele odeia a mulher, mas porque ele é fiel à sua esposa. Da mesma forma, nós, cristãos ortodoxos, temos que ser fiel à nossa mãe, à nossa igreja, a única igreja de Cristo, ao qual no dia do batismo nós confessamos que somente nela está a verdade e somente nela está o corpo de Cristo. No dia do nosso batismo, no Santo Crisma, nós renunciamos a Satanás e a todas as suas pompas. Então, da mesma forma que o matrimônio é um vínculo sagrado, regado em fidelidade, onde eu não deixo de me relacionar com outras mulheres, não é porque eu odeio as outras mulheres, não é porque eu tenho raiva delas, mas é porque eu tenho um compromisso de fidelidade com a minha esposa. Onde eu não posso dizer à minha esposa, qual é o problema de eu beijar outra mulher? Qual é o problema de eu abraçar outra mulher? Qual é o problema de eu ter intimidade com outra mulher? Eu só sou casado com você. Da mesma forma, um cristão ortodoxo não pode dizer, qual o problema de participar, de assistir um culto, uma celebração em outra igreja, de participar de um sacramento como padrinho ou como qualquer coisa dentro de outra igreja. Afinal, é o mesmo Deus. Eles creem no mesmo Deus que a gente, o que é uma mentira, porque os filioquistas não creem no mesmo Deus que a gente. Eles são filioquistas. Da mesma forma que um homem ou uma mulher não pode dizer ao seu esposo qual é o problema de eu beijar ou me relacionar ou ter intimidade com outras pessoas se eu só sou casado com você. Da mesma forma, nós, cristãos ortodoxos, que assumimos no nosso batismo fidelidade a Deus e a fé ortodoxa, nós também não podemos estar participando de nenhuma outra igreja, nenhuma outra denominação que não faz parte da fé ortodoxa, que não comunga do mesmo cálice que nós comungamos. Não por ódio a eles, mas por fidelidade à fé e por fidelidade aos cânones da igreja, por fidelidade ao Senhor. Pois se, da mesma forma que um homem ou uma mulher que se sente atraído por outras pessoas, mas que se guarda para o seu cônjuge, pois ama o seu cônjuge, da mesma forma, um cristão ortodoxo, por amor à sua fé, a santa fé ortodoxa, guarda a sua oração e a sua adoração na verdadeira fé e na verdadeira igreja, sem nenhum tipo de laço ou vínculo com nenhuma outra denominação. E aí não adianta dizer, mas meus familiares vão ficar com raiva de mim porque eu não vou participar. Problema. Os seus familiares têm que entender e têm que respeitar que você faz parte de uma fé diferente. Se a igreja deles é um relacionamento aberto, onde todo mundo faz o que quer, problema. Nossa igreja não é assim. Na nossa igreja, cristãos ortodoxos vivam como cristãos ortodoxos. E não como outra coisa. Se você quer participar de outras igrejas, ótimo, vá, participe. Mas não jogue a sua fé fora dentro da igreja. Na igreja ortodoxa, viva como ortodoxo. Isto não é ódio às outras igrejas, mas é uma questão de fidelidade e de compromisso, o qual nós assumimos no santo batismo. Por isso, não por ódio
como eu estou dizendo. Não é por ódio, não é por raiva, mas é por uma questão de fidelidade. Então, é a resposta. Não existe ecumenismo. O único ecumenismo verdadeiro é a relação genuína entre as verdadeiras igrejas, as igrejas ortodoxas, que, em comunhão de fé, celebram e adoram o mesmo Deus, na mesma fé. A intercomunhão, a comunhão com outras igrejas, com outras denominações, isto é uma heresia grave, pois há um só Deus e há uma só igreja. Deus, o Senhor Jesus Cristo, não é um adúltero. Ele não tem várias esposas, ele tem uma única esposa. E esta esposa é a sua igreja. Então, entendamos que da mesma forma que nós temos uma única esposa, um único esposo, e que assumimos este compromisso no matrimônio, também no batismo nós assumimos um compromisso de fidelidade à nossa fé e à nossa igreja. E as pessoas, gostando ou não, elas têm que entender isso, elas têm que respeitar isso. E se não respeitarem, paciência. O importante é que você, cristão ortodoxo, guarde a fé verdadeira e seja fiel. Porque, como diz o Senhor, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o principal? Então, não percamos a fé e permaneçamos fiéis ao compromisso que nós assinamos no santo batismo, no santo crisma, com a verdadeira igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.